Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Saudar você com a graça e a paz no nome do nosso Senhor Jesus e convidá-lo nesse momento a meditação em um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do verso de número 11 ao verso de número 16. A perícope se encontra até o verso de número 17, portanto leremos toda a perícope, todo o texto, portanto, mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu quero convidar você a acompanhar a leitura que diz assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele e os seus discípulos, numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, o texto que nós lemos faz parte de uma seção dos evangelhos que é chamada de sinóticos. Na teologia, nós vemos que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, por aderirem a um tipo de literatura que é semelhante, são chamados então de sinóticos. Eles escrevem no seu esboço algumas das aparições de Jesus, dos feitos de Jesus, dos testemunhos de Jesus. Lucas começa o seu evangelho, inclusive, afirmando ter feito uma acurada investigação dos fatos de toda a história cristã primitiva desde a sua origem. Ele também destina os seus escritos a um homem chamado Teófilo, que era uma grande autoridade de renome da época. Mas de uma maneira muito específica, aqui no capítulo 7, o texto bíblico começa a mostrar um apanhado de milagres que Jesus, nesse momento, estava realizando no meio do povo judeu. Logo antes desse texto, da ressurreição do filho da viúva de Naim, inclusive, nós vemos a cura do servo de um centurião. E em seguida, uma pecadora ungindo os pés de Jesus e por ele então sendo abençoada. Essa era a rotina, meus irmãos, de Jesus Cristo. Ensinamentos, curas, lições preciosas para a vida do povo que o cercava, discipulados com aqueles que eram seus próximos, visitas e, sobretudo, a pregação acerca do reino de Deus, bem como a sua justiça. Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Rei que se fez homem, o sacerdote que é mediador e o profeta que pregou o reino de Deus. Esse texto traz para nós lições muito preciosas, muito profundas, acerca desses 3 fatos, que são chamados inclusive de os ofícios de Cristo. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. É por isso que um teólogo reformado chamado Warren Wiersbe afirma que o Salvador é compassivo e sempre nos ajuda quando nós precisamos. O Salvador é compassivo e sempre nos ajuda quando nós precisamos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração neste momento. Esse é Jesus, o Salvador compassivo, que sempre nos ajuda quando nós precisamos. Esse é Jesus, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, que traz luz ao mundo. Num outro evangelho, o evangelho de João, nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, dando-lhe vida eterna.
e fazendo isso por amor, pelo amor do Pai. Jesus, como profeta, mostrou ao mundo o seu poder, mostrou ao mundo a sua graça, mostrou ao mundo o seu amor e direcionou uma geração inteira que era carente, direcionando estes para a cura, para a transformação, direcionando estes para a salvação. Fora isso, meu irmão, minha irmã, que acontecera na vida do filho da viúva de Naim. Um pecador, carente, como eu e você, que por sua vez agora fora salvo, ressurreto por um grande profeta, por Jesus. E é justamente então sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa oportunidade, sobre o grande profeta, e o texto bíblico que nós lemos diz isso. Veja o versículo 16: grande profeta se levantou entre nós. Meu irmão, grande profeta se levantou entre nós. E sobre o agir do grande profeta nas nossas vidas, baseando essa mensagem no seguinte tema: os impactos do grande profeta, eu queria pensar com você neste momento sobre alguns momentos ou alguns fatores, algumas implicações, alguns impactos de Jesus no meu e no seu coração. O que Jesus faz por nós, o que Jesus fez pelo filho da viúva de Naim e o que Jesus continuará fazendo ao longo de toda a história. Do versículo 11 ao versículo 17, toda a perícope deste texto, nós aprendemos pelo menos 3 impactos do profeta Jesus de Nazaré sobre a vida do filho da viúva de Naim e também sobre a vida daquela mãe. Mas esses impactos, eles servem muito bem para mim e para você. Então, em primeiro lugar, como o primeiro impacto do grande profeta Jesus, nós aprendemos que o primeiro impacto do grande profeta é que ele traz consolo em hora oportuna. Guarde isso no seu coração. O grande profeta traz consolo em hora oportuna. Nós aprendemos isso do versículo 11 ao versículo 13 do texto. Nós já lemos, mas eu queria pontuar alguns desses aspectos do texto aqui que mostram para nós o consolo que Jesus traz para mim e para você em hora oportuna. Pois bem, veja o que está acontecendo. Há um momento aqui no qual Jesus está se dirigindo a uma cidade chamada Naim. Ele está acompanhado dos seus discípulos, de uma numerosa multidão. A sua rotina diária era justamente essa, uma rotina cheia, turbulenta. E ao se aproximar então da porta daquela cidade, Jesus se depara com uma cena de tristeza, um momento fúnebre, um momento de dor, de amargura, de tristeza, de sofrimento. Uma mulher viúva já havia perdido o seu marido, agora perde o seu filho e ela está sozinha, ela está desamparada e de repente então Jesus se achega até aquela mulher que perdera o seu único filho, e Jesus diz a ela então: não chores. Que cena, você já parou para pensar nisso? No meio do sofrimento, no meio da dor, aonde nós já não vemos mais solução para os conflitos que existem dentro do nosso coração, Jesus vem para nós e diz: não chores. Jesus é aquele que traz consolo na hora oportuna. Nós precisamos de consolo em hora oportuna, não é verdade? E quando então nós menos esperamos, Jesus vem e Ele diz para nós: não chores. E o texto diz mais. Agora, o versículo 13 mostra para nós o porquê Jesus traz consolo em hora oportuna. Porque o versículo 13 diz para nós que ao ver aquela mulher, o Senhor se compadeceu dela. E aqui é interessante essa palavra compadecer. Porque a palavra compadecer aqui no texto grego, e justamente o texto grego nos ajuda muito nesse momento, é um verbo que tem um sentido passivo. Na verdade, ele é inclusive chamado de verbo aoristo, indicativo passivo. É Jesus se aproximando daquela mulher e dizendo para aquela mulher que Ele conhece as dores dela, Ele se compadece dela. De maneira passiva, Ele entende as aflições que pairam sobre o coração dela. Ora, veja, meu irmão, se não é isso que Jesus faz por mim e por você,
Jesus é aquele que traz consolo em hora oportuna. Quando nós menos esperamos, Ele está a agir em nosso favor. Quando nós nem sequer, às vezes, acreditamos, Jesus tem promessas a cumprir. Ele traz consolo em hora oportuna. Se não é isso, então, que Ele fez no meu e no seu coração, veja bem. Se não é isso, então, que Ele fez em toda a humanidade, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, se compadeceu de toda a humanidade caída. Não nos restam textos da palavra do Senhor para falar disso. São muitos. Romanos, por exemplo, no capítulo 3 todinho, nos mostra que nós pecamos. E lá no versículo 23, Paulo ainda afirma o seguinte: nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos do cuidado do Senhor. Nós carecemos de Jesus dizendo para nós: não chores, eu me compadeço de você. Eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas dores, eu conheço o seu coração e eu trago para você aqui consolo em hora oportuna. Mas o texto diz mais, e vem para nós agora adiante uma segunda lição. A primeira, o grande profeta traz consolo em hora oportuna. Mas a segunda lição é de que o grande profeta traz a vida a quem se encontra em estado de morte. Veja do versículo 14 ao versículo 15, o texto diz que ao Jesus então chegar-se próximo ao falecido, aquele menino morto, Jesus o toca, e Jesus traz agora uma palavra de salvação, uma palavra de vida. Jesus traz vida a quem se encontra em estado de morte. O grande profeta, o Filho de Deus, que antes se compadeceu da humanidade, agora está trazendo vida a quem está morto. Ele está trazendo de volta a vida, é um milagre, é a ressurreição. E Jesus então toca naquele morto e ele diz: levanta-te. E imediatamente o texto nos diz, versículo 15, sentou-se o que estivera morto e agora passou a falar. Jesus então o restituiu à sua mão. Meu irmão, o grande profeta traz a vida a quem se encontra em estado de morte. E é interessante porque isso não se aplica apenas no contexto físico, como nós estamos vendo aqui, mas isso se aplica perfeitamente no contexto espiritual, no mundo espiritual. Pois bem, se não é essa mesma lição que Efésios no capítulo 2, versículo 1 diz para nós, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Antes nós andávamos em trevas, mas agora nós estamos na luz. Nós antes estávamos no pecado, mas agora nós somos chamados de filhos da graça. Levanta-te, venha de volta para a vida. Jesus traz vida a quem se encontra em estado de morte. E aí o texto grego nos ajuda mais uma vez. Muito bem, porque a palavra levanta-te aqui é um verbo. E esse verbo tem um sentido imperativo, é Jesus ordenando ao morto que venha de volta à vida. Eu não sei se você em algum momento passou por isso, creio eu que não. É algo sobrenatural, somente Jesus tem condições de fazê-lo, dar vida a quem está no estado de morte. É eu e você que agora somos restaurados, restituídos, feitos de novo. E a teologia vai chamar isso de regeneração. Nós somos regenerados, nascemos de novo, passamos por uma nova geração. Eu acho interessantíssimo, inclusive, o que diz para nós Luiz Berkhoff acerca dessa regeneração. Porque Berkhoff diz que a regeneração é a operação, ou é a ação hiperfísica do Espírito Santo, pela qual o homem é levado de uma condição para outra. E aí Berkhoff diz para nós o seguinte, que é quando nós estamos numa condição de morte espiritual, mas agora nós passamos para uma condição de vida espiritual. É isso que acontece com o filho da viúva de Naim. Meu irmão, ora, pense se não é isso que Jesus fez comigo e com você. Nós estávamos mortos, presos ao pecado, escravos deste mundo éramos eu e você.
Mas quando Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, ali nós fomos feitos de novo, ali nós fomos regenerados, ali nós nascemos mais uma vez, e aquele que estava em morte agora vive. O grande profeta traz a vida quem se encontra num estado de morte. Quero então caminhar para o final com a terceira e última lição dentro do texto. O grande profeta não somente traz, como nós aprendemos aqui, essas lições, consolo em hora oportuna, traz vida a quem se encontra em estado de morte, mas em terceiro e último lugar, olhando para o verso de número 16 e o verso de número 17, o grande profeta traz Deus de encontro ao seu povo. O grande profeta traz Deus de encontro ao seu povo. Os versículos 16 e 17 mostram para nós o resultado de toda aquela ação miraculosa de Jesus. Após trazer alguém de volta à vida, muitos ficam atônitos. O texto diz para nós que todos que estavam ali ficaram possuídos de temor, e o resultado disso foi a glória de Deus. Jesus é aquele então que traz Deus de encontro ao seu povo. O resultado da operação miraculosa, o resultado de trazer o morto de volta à vida é todos ficarem possuídos de grande temor, todos glorificarem a Deus. Grande profeta se levantou entre nós e por isso Deus visitou o seu povo. E é aqui que mais uma vez então eu quero lembrar você do que eu disse lá no início, que esse texto nos ensina muito acerca dos ofícios de Cristo, como profeta, como sacerdote, como rei. Porque como profeta ele prega, e ao pregar multidões se convertem. Como rei ele tem o governo de toda a história e o poder para trazer um morto de volta à vida. Mas como sacerdote, ele é aquele que reitera, ou que reconecta, ou que realinha a aliança do Pai comigo e com você. Aqui nós finalizamos então pensando na doutrina do pacto de Deus. Quando Deus então vem de encontro ao seu povo, graças ao sacerdote, ao mediador, o grande profeta Jesus de Nazaré. Por isso então, eu quero concluir essa mensagem rápida, breve, objetiva, para o meu e para o seu coração, dizendo para você neste momento, que esse grande profeta que traz consolo em hora oportuna, traz a vida a quem está num estado de morte e traz Deus de encontro ao seu povo, esse grande profeta é Jesus. E por isso eu e você temos, e aqui é a minha aplicação final para você neste momento, neste dia, confie no Senhor Jesus. Por isso eu e você temos que depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Jesus. Talvez, meu irmão, você está num estado de morte e não sabe. Talvez, meu irmão, você esteja carente da operação desse grande profeta sobre a sua vida. E talvez você seja como o filho da viúva de Naim, ou até mesmo a própria viúva de Naim. Talvez você precise de esperança. Talvez você precisa reviver em Cristo. Uma vida nova é o que Ele tem a te oferecer. Por isso, então, como aplicação dessa mensagem, a única aplicação, a palavra que eu deixo para você neste momento é: acredite que Jesus pode mudar a sua história e pode trazer você de volta à vida. Que Deus derrame graça sobre a sua igreja, para que ela creia então no poder do grande profeta. Siga-o de todo o seu coração e ame a Jesus como Ele também amou a cada um de nós. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos ama. Nós não merecíamos, ó Deus, sermos retirados do lamaçal de pecado, mas de um lamaçal o Senhor nos tirou e nos levou, ó Deus, agora a nos assentarmos em lugares celestiais. Por isso, Pai, derrama a bênção do Senhor sobre a tua igreja, para que essa igreja creia, e creia no nome de Jesus, que tem poder, o grande profeta, sacerdote e rei. Nós oramos, ó Deus, neste momento, e nós adoramos o Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré.